O doutor Adib já tem a criança, nasceu lá. E uma das maiores celebridades da medicina brasileira. Inclusive o nome dele, doutor Cirurgia de Jatene, em homenagem a ele, ele que desenvolveu essa técnica, né, para correção de transposição das grandes artérias, que é uma cardiopatia congênita cianogênica que tem que ser corrigido logo no primeiro mês de vida. Tá? Então, esse diagnóstico a gente faz na vida fetal e o doutor Jatene ele faz corrige esse defeito anatômico que a criança nasce. Então, a cirurgia é uma homenagem a ele. Ficou, né, na literatura médica a cirurgia de Jatene. Em que condição que é feita essa cirurgia? Na transposição das grandes artérias, ou seja, a aorta, ao invés de sair de que ventrículo esquerdo, ela vem trocada para o ventrículo direito. E a pulmonar, que deveria sair do ventrículo direito, vai para o ventrículo esquerdo. E você tem que fazer diagnóstico ainda na vida fetal. Porque se não fizer no pós-natal, essa criança nasce a princípio bem e logo em seguida ela começa a ficar cianótica, descompensa, e se você não corrigir, né, essa criança vai a óbito se ela não tiver algumas comunicações que são importantes, imprescindíveis para a vida desse bebê. Ok? Então, vamos começar. Então, você está lá na emergência, lá na UPA, da entrada do paciente do sexo masculino, 58 anos, sem antecedente conhecido, queixando-se de dor torácica em queimação no tórax esquerdo. E você já sabe que todo paciente com dor torácica a gente tem que levar para a sala de emergência, né, fazer monitorar, se necessário, oxigênio, né, pegar uma veia e tem um E no final ali, tá? Move é o exame físico e eletro em 10 minutos. E você já sabe também que o paciente com dor, né, no peito, né, precisa de antiagregante, dupla agregação plaquetária, precisa de um antitrombótico, né, de baixo peso molecular, e fazer as dosagens das enzimas cereais. Tá? Isso, teoricamente, seria a conduta de uma unidade de pronto atendimento. Teoricamente, né? Vamos ver então. Quando você tira a camisa do indivíduo para fazer o exame físico, o que é que você detecta? Esse paciente, na verdade, está com uma crise de uma dor torácica por conta de uma infecção por herpes zoster. Ou seja, aquela conduta que você fez sem antes examinar, não tem nada a ver com o que o paciente tem. Entendi, então, a importância de fazer uma boa abordagem, uma anamnese, um exame físico dirigido para que você, de fato, tenha uma conduta adequada. Então, quais são os objetivos de unidade? Os nossos tópicos dessa abordagem. Primeiro, é criar um modelo mental sistematizado de abordagem para a dor torácica na sala de emergência para evitar erros diagnósticos. Vocês vão ver depois quantos erros ocorrem na emergência e isso custa a vida de um paciente. A gente já vai ver esse motivo estatístico. Então, ter focos em causas potencialmente catastróficas, aquelas causas que podem evoluir para morte súbita. Dor torácica é a terceira causa de procura nas unidades de pronto atendimento. Vou colocar aqui, estou falando de uma estatística americana, uma tese dos Estados Unidos. Isso corresponde a 5 a 10% dos atendimentos de emergência. Então vamos lá. Paciente masculino, 67 anos, hipertenso diabético, ex-tabagista, queixa com dor no peito há 20 dias.
Inicialmente, o limitava a subir no morro da padaria e nos últimos dias o limitando das atividades diárias de casa. Sentiu uma dor em peso no peito enquanto assistia televisão. Na unidade ele estava assintomático na admissão do UTS. No exame físico, a princípio, tudo bem, ok? O exame, ninguém vai fazer no UTS uma anamnese, um exame físico acadêmico, tá, pessoal? Não dá tempo, tem que ser muito bem dirigido, tá? Tem que ser rápido. Isso vocês terão a oportunidade de presenciar isso comigo na prática. A gente faz um exame físico direcionado, é que a gente consegue cobrir todas as armadilhas que possam, né, durante uma abordagem. Então, primeira conduta. Vamos ver. Tranquilize o paciente, dor não colada nenhuma, investigação ambulatorial, né, para diagnóstico diferencial, analgésico e inflamatório não mandar para casa. O que vocês acham? Ok? Seria essa a abordagem? Ou não é possível afastar desse material coronariana e caminho ao cardiologista via oposto. O que vocês acham? Ou, se mais agressivo, não vou internar esse paciente, medidas para síndrome coronariana aguda sem supra do segmento SD. Qual dessas três condutas vocês teriam para esse paciente? É para cima e para baixo. Não, quando eu vou para cima para voltar, volta para cá, para essa. Mas vamos lá. Vamos voltar. Sinal. Tá. Então, essa aqui foi a historinha que você colheu de forma muito rápida, né? Bem dirigida, só que ele está sintomático. O que eu faço? Mando para casa. Muita gente, doutora, está entendendo da turma? Está lotado a UPA. E agora? Se eu liberar esse paciente para casa ou não? Eu vou bater na porta. Doutora, mas ele está sintomático. Está saindo na cara. Está cheio, doutora. Eu também internaria. Porque ele já está com dor há mais de 20 dias. Mesmo com a PA dele aparentemente normal, isso pode mudar em horas. Eu não sei se isso pode ser. No momento ele está sem dor. Os fatores de risco também, diabetes, tabagismo, pressão arterial sistêmica, que mandaram treinar. E ele ainda tinha sentido o peso no peito. Aquela. Sentiu um peso, né? Ele já estava com dor no peito há 20 dias. Aí ele sentiu esse peso. Aí eu não vou te contar. Vai para casa, pode. Está lotado, viu? Doutora, está lotado. Opa! A senhora vai. O que é que você vai fazer com esse cara? Pediu ela? Bota na amarela. Eu pediria elétrica. Aí se desse alteração elétrica, é que internava por causa para não entupir uma vaga sem Perfeito. tomar uma vaga sem precisar. Né? Então vamos mandar para casa ou a gente vai investigar esse paciente? Ele está sintomático? Não, esse jogo só está sintomático. O que você está procurando aqui no momento na UPA aí? Não, vocês estão assim. Tem que rodar o quê? Uma elétrica, gente. Lembrem da sistematização, isso não importa. Esse paciente aqui, vamos ver o que acontece. Tá, você deu aqui. Bom, então seria a conduta de vocês, tá? Vocês têm certeza disso? Está lotado esse negócio de saúde aqui. É igual a coração de mãe, cara, Tem certeza. Onde vai colocar esse paciente? Está lotado. Quando chega lá no corredor. No corredor mesmo? uma hora vai dar certo. Vai dar certo. Vamos na fé. Quando você faz um elétrico,
que é protocolo de doutorado, você tem que fazer em 10 minutos. A gente já vai ver a sistematização do atendimento. E esse elétrico? Você falou do seu nome. Letícia, aí você fez esse elétrico. O que nos traz isso aí? Quem vai ser o testemunho? Você já não é elétrico inocente, já tem coisas aqui. Então, de fato, você estimaram não. Vamos investigar. Esse paciente é um paciente com fatores de riscos importantes. Gente, cuidado com o paciente elétrico, tá? Ele é um paciente, ele tem 6 vezes mais chance de evoluir com uma condição desfavorável. Tá? E a doença dele é uma aterosclerose bem dramática, sistêmica, né? Coronariopatia difusa. Então, de fato, não é um eletro inocente, é um eletro que tem, de fato, alterações isquêmicas. Isso sugere uma síndrome coronariana, né? Que no momento ele está sintomático, mas ele está claudicando essa artéria. Não é isso? Ele teve uma progressão limitante. É isso que a gente vai abordar aqui. Então, o que ele tem? Então, vamos estratificar esse paciente. Gente, coloque na cabeça de vocês. Estratificação de risco desses pacientes. Todo paciente você tem que estratificar para avaliar o grau de risco. Qual a qualidade desse paciente, gente? Ele tem angina típica. Ele não tem angina típica. O que é a angina típica que tem relação com o esforço? Você vai subindo. Não foi progressiva a angina dele, não foi crescendo, a ponto dele ter uma angina de início recente, né? Lembra que ele teve uma sensação de peso, assistindo em repouso. Aí em repouso. Então, gente, vamos estratificar esse paciente? Qual a idade dele? 67 anos, uma angina típica. Quantos por cento ele tem, através do Diamond Force, de ter uma doença arterial coronariana? Quantos por cento? 4. Meu Deus do céu, esse paciente ia ter morte súbita na frente de vocês. Chegava em casa ele ia morrer. Mas como assim a doutora Letícia me deu alta para casa porque no momento estava. A esposa estava acompanhando, né? E a doutora Letícia, a enfermeira começou a botar pressão e ela disse assim: não, no momento ele está sintomático, o eletro estava quebrado, da UPA não tinha como eletro. A pressão de tanta gente para atender, a enfermeira batendo que a UPA estava lotada. A doutora Letícia: não, vamos liberar. Vamos liberar. E depois de 2 horas ele evoluiu com parada e morte súbita em casa. E agora, gente, é aqui que a gente vai mudar a nossa história. É aqui que eu vou dizer assim: olha, posso dar um plantão tranquilo, posso dormir em paz, saber que eu fiz o melhor. E o paciente, ele pode até morrer, mas não vou ter resistência, né? Ali, de repente, o hospital não tinha condições, né? Eu precisava de um trombolítico, não tinha, né? Eu precisava reanimar, não tinha carrinho de parada. Isso vocês têm que aprender, que vocês têm que trabalhar no hospital onde possa dar condições. Porque o dia que você for chamado no CRM, ele não. Ah, doutora, por que você não deu plantão sabendo que o hospital não tinha condições mínimas para você? Por que você não foi nada? Então, só sabia que poderia acontecer. Não é isso? Mas você foi lá, como muitos médicos, não tem meus pais que fazem que não tem condições mínimas. Não tem nenhuma liposcópio para ele bom paciente. Não tem uma cama. Não tem um carrinho de parada. Trombolítico nem se fala. No Palácio tem 2 hospitais que tem trombolítico no serviço público, de 144 municípios. Meu Deus, que falta. Como é que está a saúde? Quanto é que vai na nossa vida?
Sim, nós precisamos estratificar esse paciente. Esse paciente tem quantos por cento? 94. Ele tem um quadro de uma angina crescendo, uma angina crescendo. Tem 20 dias que ele criou e tem uma. E nós vamos fazer o quê? O Heart Score. O Heart Score. O que é que o H é? História. Quantos pontos tem aqui? 2. Ele não é um paciente altamente suspeito? Tem 2 pontos. O eletro tem alteração? Tem depressão? Quantos pontos ele tem? 2. Qual a idade desse paciente? Mais 2 pontos. Quais são os fatores de risco que esse paciente tem? Tem 2 ou 3 fatores de risco? Quantos pontos? 2 também. Número 2 é troponina, porque o estômago tem troponina. Gente, vamos somar aqui. 2, 4, 6, 8. Maior do que 7. Qual o risco desse paciente evoluir para um evento em 6 semanas? Em 6 semanas? 5 anos. Esse paciente tem 100 em um mês e pouco, ele tem 50% de morrer em casa. Morrer em casa. Isso você precisa estratificar esse paciente. Quantos morreram em casa já? Quantos? Quem fez a estratificação? Quantos estão morrendo em casa? 50% desses pacientes. Então, só dando um zoom aqui na história. Esse score, HEART, é um score muito interessante, porque você consegue estratificar o H de história, eletro, anos, fatores de risco e troponina. Tem que estar quanto? Baixo risco quando score é menor ou igual a 3 pontos. E alto risco quando for maior de 7, que eles terão 50 anos. Fiz agora da aula. Tá bem. Sim. Com fome, com sede, mas tá aqui. Vocês entenderam? Todos estão preparados para a UPA? A partir de agora, vamos mudar para casa aqui do paciente? Não? Não mesmo? Acho que não. A realidade é outra, né? Eu falei, não, que tá lá, eu já não sei. Pois é. Será que o plantonista da UPA não teria que estar assistindo essa aula aqui? Não? Sim. Tá. O eletro apresenta alteração sugestiva de isquemia. Aquele eletro era isquêmico? Quantos fatores de risco ele tinha? Fator de risco, exceto diabetes. Gente, extremamente importante para a doença arterial. Então, esse paciente ele tinha doença arterial coronariana. A gente provavelmente, né, se for fazer o CAT lá, vai estar todo entupido. Diabetes. Né? Então, esse paciente é de alta probabilidade de doença arterial coronariana. Esse paciente tem risco de quê? Nada, tem risco de morte Súbita. Tá? Apesar que vocês chegaram agora, eu vou. Mas não se preocupe, tá? Senão eu vou pedir a sequência aqui. Então, a dor torácica na sala de emergência é uma das causas mais frequentes do atendimento na unidade de emergência. Vocês têm que estar preparados para atender esses pacientes, tá? Pode representar até 40% das causas de internação hospitalar. Aquele paciente que a gente achava, né? Olha que história bem capciosa daquele paciente. Eu vou voltar aqui. Eu vou voltar aqui só para Camila e a Isso, muito bem. Seja sempre bem-vindo. Eu tenho certeza que Cametá,
Medicilândia, Santarém. Vão estar com excelentes profissionais, exatamente. Aqui tem 3 professores de Cametá. E também lá de nossa cidade de Araguaína. Terão profissionais, unidade de pronto atendimento, altamente qualificados para atender aquele povo. Né? Tenho certeza que vocês irão fazer muito sucesso. Então, Camila, só para você entender, que era um paciente que chegou com uma dor. Vamos ver um pouquinho da história, bem dirigida, né? Não uma história acadêmica, nem um exame físico acadêmico, porque não dá para fazer isso numa emergência. Mas um paciente do sexo masculino, 67 anos, hipertenso diabético, ex-tabagista, há 25 anos, né? Ele chegou, tem dor no peito, uma história de dor no peito há 20 dias. Inicialmente o limitava a subir no morro da padaria e nos últimos dias, nas atividades diárias, só de varrer uma casa, ele já sentiu uma dor. Subiu uma escada, sentia dor. E hoje ele sentiu um peso no peito enquanto estava assistindo a seleção brasileira jogar aqui lá no Banheira. Eu fui nesse jogo, tá? Eu assisti esse jogo. E ele chega lá, assintomático, na hora, só que a esposa, como uma mulher muito cuidadosa, não, tipo, você tem que ir lá. Mas esse horário, gente, 8 horas da noite, 9 horas da noite, não, você vai ter que ir lá. Porque se você passar mal à noite, é pior. Vamos agora que está cedo, é 8 horas. Aí chega lá e quem encontra? A doutora Camila. A doutora Camila fez a historinha dele, bonitinha, bem dirigida, fez o exame físico dele, não chamou atenção, mas no momento ele está sem dor. A doutora Camila, muito sabiamente, pensou nos botões da cabeça dela e disse, rapaz, só que aí, quando ela pensava, quem deu pressão nela? Enfermeira. Doutora, a emergência está pesada. E aí? Mas a Camila, como sempre, aprendeu muito bem na faculdade, que tem que estar flexionando, se mobilizada, dando atenção, né? Colhendo uma história, porque chamou um pouco a atenção dela, porque é uma forma de angina, né? Mas só que no momento está assintomático. E a enfermeira fez uma rápida, o que ela faz? Fez uma análise rápida também ali na história, né? Perguntou se estava assintomático. Só que a enfermeira, pela experiência dela, pelo expertise, não, vamos colocar na sala, não vermelha, nem verde, vamos colocar numa sala amarela. Aí chama a doutora Camila, faz uma historinha lá bacana, tudo direitinho. Camila, tranquiliza esse paciente, dor não coronariana, investigação ambulatorial, vai lá para o sistema da atenção circular, né, onde tem essa especialidade. Camila disse, não, vou passar logo um analgésico aqui para ele, um anti-inflamatório, ele vai dormir em casa tranquilo, sem dor. Né? Mas de repente a Miriam estava do lado da Camila. Ela falou assim, olha Camila, não é possível a gente afastar desse cuidar desse paciente. Vamos fazer o seguinte, vamos encaminhar para o cardiologista do posto. Aí a Camila disse, então vamos lá, vamos fazer. Só que o Adão estava também nessa história. Aí o Adão disse, gente, calma, vamos pensar um pouquinho. Vamos estratificar esse paciente. Vamos ver se de fato isso é um paciente de risco ou não. E aí o Adão disse assim, vamos pensar um pouquinho, vamos lá estratificar? E aí o Adão pensou, antes de estratificar, nós precisamos de um elétrico. Vamos mandar um elétrico? Pronto, a enfermeira lá, vamos mandar um elétrico? Mandou. Aí o Adão percebeu, junto com a equipe que ele estava, né, colocando ele comigo, opa, tem uma operação importante, isquêmica. E aí o Adão falou, não, agora é hora de estratificar. Nós só vamos lembrar se esse paciente for de baixa probabilidade, eu vou para casa. Aí o Adão falou assim, gente, presta atenção, esse paciente vem com uma angina limitante. No início ele conseguia, mas agora ele não consegue fazer as atividades habituais de casa, como por exemplo, fazer uma sala. Carregar um peso, ele já sente dor. E lembre de uma coisa, ele sentiu dor em
emoção do futebol, ele ia sentir dor e repouso. Ok? Então, o Adão fala assim: Camila, esse paciente ele tem 67 anos. Ele tem uma angina típica de insuficiência coronariana. Então, olha aqui, vamos lá estratificar pelo Dymo Florence. Ela estratificou e esse paciente, de fato, tem 94% de chance de infartar. E pode evoluir com súbita. Opa! O Adão levantou uma bandeira muito importante. E aí ele disse assim: agora nós vamos estratificar aqui, ó, no score hard. E aí, quando ele faz isso, que ele percebe que a história desse paciente é uma história altamente suspeita, que ele percebe que o eletro tem alteração de depressão importante, que ele tem um paciente que tem mais de 65 anos, que esse paciente tem mais de 2 fatores de risco e tem diabetes. O Adão chegou numa conclusão: esse paciente é de alto risco para síndrome coronariana, sem súcaros. Na verdade, ele já está com a eletroterapia. Sem súcaros, segmento assim, vamos interná-lo e aí a gente vai chamar um especialista, porque esse paciente, do ponto de vista de estratificação, ele somou quantos pontos aqui? Sem dosar, não vou nem dosar a troponina dele. E se a troponina dele vier positiva 3 vezes mais o limite superior, esse paciente, ele somando, vai dar quantos pontos? 10 pontos. Esse paciente com 10 pontos, ele tem maior que 7, ele tem chance de evoluir em 6 semanas para um evento cardiovascular, e pode guiar em casa. Você entendeu? Todo paciente com a gente precisa de estratificação, não dá para não estratificar, porque senão esse paciente, você manda para casa o paciente com alto risco de desenvolver uma síndrome coronariana aguda, pode ser com súcaro, sem súcaro, a gente vai ver, e pode evoluir com morte súbita. E a Camila, como estava com uma boa equipe, colegas de alto nível, de alto padrão, e é muito bom a gente ter cabeça de licença. Muitas vezes uma decisão onde a gente faz uma breve reunião e pede opinião, não é isso? A gente pode ter condutas bem diferentes. Vocês entenderam? E aí o eletro nos dá de fato que esse paciente é um paciente de alta probabilidade. E lembrando que 25% do paciente internado tem diagnóstico final de síndrome coronariana aguda. Gente, vocês estão numa máquina de vocês que precisa de indução de oxigênio. Quando esse processo ele é desde a infância. Desde a infância da gente. Que a gente vai entupindo, vai pesando o nosso artério e vai acumulando placas. Quando o caboclo chega com 67 anos e tem morte súbita, ele construiu isso ao longo da vida. Ele construiu ao longo da vida. Só que a nossa máquina é tão interessante que mesmo que você coloque o pior combustível, mas mesmo assim, vai chegar um momento que essa máquina vai exaurir, as defesas vão exaurir. Infelizmente, né? E você perde um pai, uma mãe, um parente, um ente querido, ou um amigo, ou muitas vezes numa unidade que você não soube conduzir. Eu me lembro que teve uma jovem que o avô pagava a faculdade dela. O curso todo. E um dia, o avô evoluiu com uma síndrome coronariana e ela não soube conduzir o avô morreu. Ela desistiu do ensino. Não quis mais. A gente tem que estar preparado. A emergência é uma armadilha. A emergência é uma armadilha. Para isso, a gente tem que estar com um bom técnico.
A gente tem que ser preparado por um bom técnico para a gente saber lidar com essas armadilhas. Entendeu? Então, 18 milhões de erros diagnósticos por ano, 10% evolui para óbitos hospitalares. 62 erros diagnósticos médico ano. 20. Vocês estão se preparando para lidar com vidas. Isso aqui não é uma brincadeira. A gente não pode perder uma aula. E aqui estão as pessoas que de fato amam a medicina. São vocês. São vocês que vieram aqui cansados, né? Uma noite que poderiam estar em casa, nas horas de conforto, mas estão aqui. Por quê? Porque vocês querem fazer uma medicina de qualidade. Uma medicina. E olha aqui os erros. TEP é o que mais se erra no diagnóstico. Né? E aqui a gente vai ver, ó, tem várias, né? Tem muita dissecção de órgão, síndrome coronariana aguda. Quantas vezes morreram nas unidades de pronto atendimento aquele paciente que chegou com uma síndrome coronariana aguda que tinha um infarto inferior, e esse infarto inferior mimetizou uma dispepsia. E o médico não tinha esse preparo, sabendo que uma dor epigástrica pode ser uma síndrome coronariana, né? Para isso ele tem que estar sistematizado, né? no atendimento dele, que ele tem que rodar o elétrico. E muitas vezes o que é que se faz? Já aconteceu muito isso aí. Você pede para esse paciente fazer um psicoplan, um inibidor de bomba, e aí a enfermeira, ok, eu vou lá fazer. Com 20 minutos depois, a enfermeira fala, doutora, aquele paciente está em parada. Como assim está em parada? Sim, eu fiz a medicação que eu pedi, escrita aqui. E do nada a dor foi piorando, aí está roxo, morreu. E aí, quem está do lado vai achar que a medicação que o doutor pediu para fazer matou aquele paciente. Não matou. Na verdade, foi um erro diagnóstico. O paciente estava em síndrome coronariana aguda e fibrilou, e a fibrilação evoluiu 40%. O paciente com síndrome coronariana pode desenvolver um ritmo de parada, que é a fibrilação ventricular. Entendeu? E se for um infarto inferior, ele pode evoluir para o choque cardiogênico por infarto de bebê. É o que a gente vai olhar. São as artimanhas. É aqui que a gente está dando os ensinamentos para não cair nessa armadilha. Não cair nessa. Ok? Então, gente, aqui está a morte olhando para os 6 diagnósticos com potencial catastrófico de morte. Síndrome coronariana agudas, aortopatias agudas, embolia pulmonar, pneumotórax, ruptura de esôfago e tamponamento cardíaco. Certo? Então, qual é o atendimento? Qual é a lógica hoje? Qual é a lógica? Eu posso dar plantão num pronto atendimento. Letícia, qual é a primeira coisa? O secretário falou, tem a doutora Letícia que chegou, Araguaína, estamos abrindo uma UPA, Letícia. E aí a Letícia foi convocada. Letícia, nós queremos, você pode nos dar plantão para a gente paga bem. A Letícia, claro, estou precisando, né? Quero trabalhar. Só que a Letícia estava tão com vontade de trabalhar que ela não perguntou, não queria saber de informação nenhuma. Quando a Letícia chega lá,
A Letícia, já bem informada, ela disse, não. Chamou a enfermeira e disse assim, olha, eu quero checar o carrinho de parada. Temos o laringoscópio. Ela disse assim, doutora, Letícia, tem, mas está sem a lâmpada. Está queimado, já tem mais de 3 meses. Você tem cânulas adultas? Não tem. Tem duas cânulas aqui, mas não é para adulto. Como é que está o nosso desfibrilador? Está funcionando o desfibrilador? Você sabe que faz tanto tempo que ninguém nem liga esse aparelho aqui. Aí a Letícia, então, vamos ligar agora. Vamos testar agora. A Letícia mandou ligar lá. Vamos testar agora. Não apareceu nada, nem monitor. Estava nem funcionando absolutamente nada. A Letícia começou a ficar preocupada. Como é que está o carrinho elétrico? Está funcionando? Tem 6 meses que a gente manda ofício para a prefeitura, mas a prefeitura não tem aparelho elétrico, não está funcionando. E o raio giratório, idem, não está funcionando. E as drogas vasoativas, como é que tem? Você tem adrenalina, tem amiodarona, que é isso, doutor? Ah, não? E como é que está a nossa equipe aí? Os técnicos estão preparados? Vocês tiveram algum treinamento de capacitação de atendimento de parada? Estou aqui. A gente é todo mundo recém-formado, ninguém fez curso de nada aqui não. Abrir o postou. Aí a Letícia disse assim, meu Deus do céu, e agora? Seja, vai na fé. Deu aqui, deu isso. Aí, quando dá meia-noite, chega o paciente com dor no peito. Aí a Letícia, caramba, que boca eu me meti. Adivinha, era o pai do secretário de saúde. Deus é bom o tempo todo. 77 anos, diabético, fumante, obeso. A Letícia, quando a Letícia olha, meu Deus, se não for nada aguda, não tem, precisa nem fazer elétrico. O paciente piorando. E aí, o paciente desaturando, cansado, muita dor no peito, parada cardíaca. E agora? O que a Letícia faz? Vamos reanimar. Ela já, só pela história, só de olhar o paciente pelo processo evolutivo, Letícia corre para cima do peito dele, começa a massagear, e aí a marca ruim faz aquele movimento. Aí não tinha a equipe totalmente desentrosada, a Letícia pedindo todas as estruturas para. A Letícia começou a respirar. O lanche que ela tinha tomado essa meia-noite, ela lanchou 10 horas, um lanchezinho lá, fraquinho. Começou a ficar cansada, fraca, só ela reanimando. A Letícia, olha, uma igreja desse tamanho, não tem mais jeito, não. Sinal, está idiota. Aí, quando der, a Letícia vem a secretária. Doutora, e aí, o que aconteceu? Olha, infelizmente, seu pai aqui, a gente tentou, chegou aqui provavelmente infartado, a gente tentou reanimar. E aqui o hospital, de fato, a emergência não tem a estrutura para atender um paciente de parada, infelizmente, seu pai veio na hora. Mas como assim, doutora? Você não deu condição nenhuma. Atender, para de fato atender um paciente de emergência. Infelizmente, eu fiz aquilo que eu pude. Certo? Enquanto que a Miriam chega a encametar, Letícia, esse plantão ela nunca mais quer lembrar da vida dela. Aí, o próximo vez que chamaram ela, ela disse: eu vou, mas eu quero condições para isso. Né? E assim a gente tem que fazer. Né? Por quê? Porque se morre um paciente, esse paciente depois vai dizer que foi falta de assistência, o médico vai ser chamado. O médico vai ser chamado. E ele vai ser, muitas vezes, processado. E ele vai ter que ir lá no CRM.
onde tem um monte de médico e conselheiro lá, e ele lá sozinho, lá, um advogado lá. Pessoal, não podemos pensar aqui. Não é o dinheiro que vai fazer isso aí. Vocês têm que estar preparados. Eu posso sim, mas a primeira coisa que eu falo para o secretário, eu vou lá sim, foi um prazer, mas eu quero ver como é que está as condições de trabalho. Eu quero chegar junto com o enfermeiro. Você tem tudo que eu preciso. Porque se vier uma pessoa aqui, eu tenho certeza que eu vou fazer uma melhor aqui de mim. Assim como pode vir para você, eu sou pai. Tá bom? E aí, eu disse agora que quero trombolíticos. Eu só vou dar uma então se tiver trombolítico nessa emergência. Entendeu? Então, só para lembrar isso aqui, eu estou contextualizando para vocês nunca mais esquecerem que emergência é a vida e a morte. Um do lado do outro. Se você não conduzir correto, vai morrer. Se você conduzir correto, pode até morrer, mas não vai ser uma chance de se salvar. E você está com a consciência livre, tranquilo e dormir com você. Porque a pior coisa é você dormir com a consciência pesada. Que você não fez aquilo. Imagina essa jovem em que o avô dela morreu e ela não soube disso. Até hoje a coisa dele para acontecer. Né? Então, pessoal, vamos descartar diagnóstico potencialmente catastrófico. Que matam? São quantos que matam? Vamos citar? Nelson? Fala aí. Não sei, professor. É? Você sabe? Fala aí. O potencial que mata. Tamponamento? É? Tamponamento? Tamponamento. Ah? Luana. Luana, fala aí. Tromboembolismo pulmonar. TEP. Tromboembolismo pulmonar. Ah? Vanessa. Nadir. Fala aí. Santa Síndrome coronariana aguda. Perfeito. Síndrome coronariana aguda. Camila. Ruptura de esôfago. Ruptura de esôfago. Ah. Faltou muito, não sabia tanto. Então são 6, né? Falta só 10. Sempre esqueci o nome. Gabriele. Gabriel, não lembro. Agora eu não vou esquecer, Gabriel. Gabriel, você nem lembra, Gabriel? Pode pensar. Sabe por que isso é bom? Porque nunca mais a gente esquece. Nunca mais a gente esquece. São quantos que matam? 6 condições com dor que causam dor que matam? Pneumotórax hipertensivo, mas não era para te falar. Não, foi mal. Foi mal. Então nós já temos quantos? 5. Falta só? De 6. Então agora nós vamos, ninguém vai esquecer. Nível, fala um. Hein? Dissecção de aorta. Letícia. TEP, tromboembolismo, ou meu amigo aqui. Sempre esqueço também o nome dele. Quem? Agora eu não esqueço porque eu tenho um filho com o nome da filha. Ruptura de esôfago. Claro que existe uma estatística. Quem mata mais desse ranking? Quais são os erros mais frequentes ali? TEP. Mas estatisticamente são doenças, claro, que TEP também é uma doença cardiovascular. Mas teoricamente é os pacientes que têm síndrome coronariana aguda, né? Então vamos lá, gente. Adão, fala aí. Dissecção de aorta, que mais? TEP. Matheus. Pneumotórax hipertensivo, Mira. Já foi. Síndrome coronariana aguda, Letícia. Tamponamento cardíaco. E Gabriele. Diafragma. Só falta um agora. Sim. Foi um TEP. Tá, TEP. Doença Acho que ele tá com falta. Não. coronariana É o que falou. aguda. Pneumotórax hipertensivo. 3. Ruptura de esôfago. É esse que
estava Faltando. faltando 4. Vai, continua. Vocês. Eu falei que meu agora 55 gramas. Falou. Meu Deus. Não, dá um branco mesmo. Segundo corona. Vamos voltar atrás então, vamos lá, Segundo galera. coronariana aguda, relatório hipertensivo, 2, PEP, 3, ruptura de esôfago, 4. dissecção da aorta, Perfeito. 5 e agora só falta a ruptura. a ruptura da esôfago. Pronto, gente. Se vocês souberem esses 6 diagnósticos que podem evoluir com desfecho fatal, eu já posso ir embora para casa. Eu já posso ir embora para casa. Tudo certo? Posso ir embora? Vocês querem que eu fique mais um pouquinho? Um pouquinho. Mais um pouquinho. Gente, essa aula aqui é para 3 horas, mas nós vamos ter que dividir. Porque aqui é o pulo do gato. É uma aula que a gente... É? Eu desmaio de fome 3 horas. Pois é verdade. Vou ter que fazer. Eu já vou chegar em casa, tomar aquele açaí, né? Sabe que eu tomei açaí esse dia? Eu tô tomando açaí branco. Sim, eu sabia que estão trazendo açaí de Cametá agora. Eu achei do lado de casa, na batedeira de açaí, que não tem. Aqui eles estão trazendo de lá. É, bem, Mas né? aqui Gurê, é né? difícil pra... Pois é, eu tô tomando açaí branco. Depois eu Gente, faço que mais açaí com branco vocês. é esse? Eu nunca tomei Gente, açaí açaí branco é uma Eu nunca vi. delícia. Quem gosta de açaí aí? Amarelo, Quem gosta né? de açaí? Encardido. Tem gosto de açaí? É? Eu postei essa Tem gosto de açaí? Eu nem sabia que existia cor de açaí. Ah, gente, branco? É, só que ele, assim, ele é maduro, né? Não foi eu, por exemplo, quando era criança, a minha mãe falou, vai aprender a sair. E lá naquela região nossa, tem todo mundo lá que aprende a sair. Mas não pega a folha do açaí e faz a pegonha. Mas eu fui lá, rapaz, eu não sei se eu estava com fome, não sei, eu fui rápido, toca. E na correria, sabe que eu trouxe o açaí verde? Esqueci. Eu acho que era fome. Ela falou, mas você não viu um açaí preto, você trouxe o verde? Esqueci. Aí volta de novo, ela acha que o açaí. Aí perdi o açaí verde. Então, pessoal, voltemos para cá. Tá? Senão vocês vão ficar mais com fome, aí vai piorar. Então, primeira coisa, a gente tem que detectar isso aqui, certo? São quantas patologias? 6. Que podem evoluir, né? Com dor no peito, na emergência, evoluir para morte, desfecho fatal. Ao invés de achar que isso aí é comum, nós precisamos fazer o quê? O que nós precisamos fazer com esse paciente quando a gente colhe uma história? O Adão chamou a atenção em uma coisa. O que foi que ele chamou a atenção? Quando ele estava junto da Miriam e junto da Camila. Ele fez o quê? Ele estratificou, gente. Nós precisamos estratificar. Porque nós não podemos mandar para casa um indivíduo que está com 94% de chance de evoluir para eventos. Né? Opa, não, esse aqui não pode ir para casa não, Camila. Vamos esperar, porque ele pode morrer em casa. Inclusive, nessa mesma noite. E a mãe, no dia seguinte, a esposa, no dia seguinte, doutora Camila, a doutora Camila ainda está de plantão? Tá. Eu queria falar com ela. Doutora Camila, você sabe meu marido de ontem? Ele morreu. Doutora Camila, como assim? Ele morreu. Depois que ele saiu daqui, 2 horas depois, ele começou a sentir uma dor tão forte no peito que não deu tempo nem de SAMU chegar. Ele morreu em casa. A senhora pode atestar o óbito dele? Porque foi a última pessoa que o assistiu. Ok? Ficou um clima, né? Gente, a medicina tem seu glamour, mas tem também a sua. Tem a sua o quê? Tem as suas armadilhas. E aqui a gente está justamente para preparar vocês para que vocês não caiam na armadilha. Então vamos lá. Então, a primeira etapa desse é descartar diagnóstico de síndrome coronária aguda.
né, que representa 10 a 25% das dores torácicas nos procedimentos. Tem uma mortalidade de 10% em 30 dias. Lembra, quando eu estratifico, pode chegar até 50% em 6 semanas. Ok? E uma atualização, né, da dor torácica de 2017 hoje a gente cria uma meta. Na cabeça de vocês tem que estar tudo sistematizado. O paciente chega com dor torácica na sala de emergência, não importa. Ele tem que correr o quê? Em 10 minutos? E um raio-x de pronto. Enfermeira, se assim, doutor, tem um paciente aí com dor torácica. Eu já rolei o eletro e já mandei ele fazer um raio-x. O eletro é esse. Opa! Esse eletro não é um eletro inocente. Agora procurei uma história rápida, a Camila vai lá, faz uma anamnese direcionada, exame físico direcionado. Pronto, fechou. Vou estratificar agora. Estratificou. Opa! Esse paciente é gravíssimo. Interna e vamos investigar, protege, para ele não evoluir. Ou outro desfecho, uma dissecção de aorta que a gente vai pegar aqui. Ok? Certo? Tudo certinho aí? Não aquela classificação de risco, né, que tem que ser feita. Tá bom? Tem que ser feito por geralmente uma enfermeira que faz. Classifica e manda chamar um médico, isso você já sabe, né? Tem essa classificação. Ou urgente, é o vermelho, a sala vermelha, é de fato. Né? E quais são as doenças de hipertensão multifacais? No pulmão, pneumotórax hipertensivo e o que mais? O TEP ele entra no sistema cardiovascular, tá? Trato gastrointestinal, ruptura de esôfago causando rinite, pneu, intestino, isquêmico, síndrome coronária aguda e cardiovascular. Nós temos dissecção de aorta, embolia pulmonar, pericardite evoluindo. Gente, só de vocês gravarem isso aqui, eu já fico muito feliz. Saber que vocês já podem sentir, né? Então, vamos para o segundo caso, que é o seguinte. 8 e 18. 8 e 18. Tá, então vamos lá para o segundo caso. Vamos fechar esse caso aqui. E depois, isso aqui dá para umas 3, 4 aulas, gente. Isso aqui é muito interessante, então não dá para a gente falar muito rápido, até porque isso aqui é a vida e a morte andando um do ladinho do outro, Letícia. Certo? Tenho certeza que a Letícia agora nunca mais vai querer tirar esse plano de novo. Nunca vai pegar essa barca furada. Então vamos lá, Letícia. A Letícia está vendo aqui, então vamos colocar a Gabriela, né? A Letícia já levantando, ele já levou a Gabriela, a Gabriela chegou bonitona com o salto dela, bacaninha. Chamou atenção, que bonitona é essa, rapaz? Aí chega na emergência, como é que já falou para o enfermeiro, e aí, como é que tá ali? Gabriela, hoje o negócio está pesado aqui. Como é que você trouxe, como é que ele fala assim, está com o pé frio? 12 horas aqui, quando o pão foi pegado. A Gabriela só deixar com isso, estou tranquila, já fiz a navinha, joguei um vôlei, fiz uma vegetação. Está tranquila, vai deixar que vai dar tudo certo. Ok, tudo bem. A Gabriela tomou uma aguinha, tomou um chazinho. Gabriela é querida, não é de comer besteira, não. E aí a Gabriela, tranquila, não, pode ficar tranquila. Tá, tudo bem então, vamos lá. Eu pegou um paciente lá, né? 71 anos, hipertenso, coisa irregular de indicação, tabagista, aquecimento do torácico, forte intensidade, com início a 30 minutos. Então, qual é o nosso tema, gente? Abordagem da dor torácica na sala de emergência. Ok. A enfermeira chamou o Gabriel, tranquilo, pode deixar no zenro. Gabriela fez em casa,
Mulher rítmicas não fonéticas dos tempos, sem sopro, fez exame físico bacana, sequência, sinais vitais dele, PA 19, né? 15 por 9, ausculta pulmonar sem ruídos adventícios. Qual é a frequência respiratória nossa? Normal. 16 a 20. Esse aqui tá um pouco, tá aqui, e meio, tá? E no ar ambiente ele estava saturando 94. Né? Eu respirando bem aqui, estou 98, né? Tranquilo. Se eu puxar muito, vai para 100. Exame físico lá bacana, sem nenhum problema, extremidades ok. A Gabriela, e agora? Mais ou menos da faculdade. Paciente com dor no peito, né? Ele vai dar o quê? O ECG. Quando a Gabriela rola o ECG, meu amigo, o que é que vem nesse ECG? Gabriela. A Gabriela disse, meu Deus do céu, hoje eu vi com o pé frio. O paciente já com um sul para mim aqui, ó. Só que a Gabriela, gente, ela, claro, está com a equipe dela. Chamou a Letícia, amiga, né? E ele tá. Se bem que a Letícia ela deu plantão anterior, né? Ou à noite, jogou no dia e estava de noite com a Gabriela, de plantão. Se conhece da faculdade, rodou o elétrico, aí a Letícia falou assim, ei, Gabriela, presta atenção, D2, D3, a febre está soprada, ó. O cara está com dor no peito, está com uma síndrome de coronavírus aguda. E tem, olha aqui essa imagem aqui, imagem de espelho. Em D1 e a velha. E agora? Letícia, presta atenção, ela falou, Gabriela, pode entrar. A Gabriela falou assim, a Letícia falou assim, a Rita falou assim, gente, ainda bem que a gente está no pleno atendimento. E a Letícia questionou no plantão inicial dela que ela só queria se tivesse o quê? Um trombolítico. E aí o que o secretário fez? O pai dele morreu. E agora vai que veio o pai do prefeito aqui. Vou perder o emprego. Aí o secretário disse, não, doutora Letícia, agora sim. Peço desculpa, né, por não ter me ouvido, né? Mas agora nós temos. Pode checar lá para a gente parar, está funcionando, tem drogas. Tem tudinho ali no hospital que está funcionando, trombolítico bacana, perfeito. Lili, checa para a gente lá qual é o tipo de trombolítico. Aí a Lili fala, não, é um fibrino específico, artise, alteplase, perfeito. Custa R$3.000, eu acho que 50 miligramas. Gente, agora a Letícia falou, perfeito, agora eu estou lógico, agora eu estou no momento certo, na hora certa. Então vamos, gente, vamos correr atrás, porque esse paciente está suprando. E se ele levar mais do que 6 horas, ele vai perder a metade do músculo. 12 horas ele perde o músculo inteiro. E músculo é vida. Gente, se tem alguma coisa que é muito importante, é o nosso músculo cardíaco, porque se eu infartar, vai formar uma fibrose, e essa fibrose vai ser um substrato anatômico para arritmias fatais. Ok? Letícia mandou correr, Nilo, checa lá, Nilo, tranquilo, não, vamos abrir o protocolo e vamos rodar aqui. Só para lembrar aqui de um eletro normal, né? Lembra isso aqui? O dele está soprado aqui, né? Na parede inferior, tá? Aqui, ó. Né? Soprado aqui. Um eletro normal. Não tem dúvida. Né? Não tem dúvida. Conduta. Mire. A Mire, que já é veterana, experiência. Gente, sala de emergência. Monitorar, oxigênio. Oxigênio se dá quando essa saturação está lá para dentro, tá? Quanto é que estava a saturação, Nilo? E aí começou a baixar. Disse, não, vai fazer, tá? Saturou 90, vamos já dar oxigênio. Veia e roda o elétrico. Esse E de elétrico de exame físico, ok? Móvel. E a Miller
rodando, né? Tranquilo. Aminoglobulina AS, 300 miligramas. Rodou também com clopidogrel, fez dupla agregação plaquetária e rolou a alteplase. Depois vocês vão aprender, vou ensinar para vocês como prescrever um paciente com síndrome coronariana aguda de acordo com as diretrizes brasileiras, europeias e americanas. E vamos fazer as enzimas, né, as ultrassensíveis, as proteínas ultrassensíveis, que começam a positivar com 1 hora. Eu não posso perder tempo. Gente. Porque músculo é vida. É vida. Tá? Ok. Tudo certinho aí, Mira? Tranquilo, né? Experiência, vida tranquila. Aí a Mira falou o seguinte, gente. Eu fiz o trombonite porque esse paciente, até porque aqui não tem na região nenhum serviço de hemodinâmica que pudesse fazer um cateterismo ao mesmo tempo desobstruir aquela artéria. Então eu tenho que fazer, existem 2 formas de desobstruir, quimicamente ou mecanicamente. Quimicamente através de trombonite, ou mecanicamente através de angioplastia. Então se introduz o catéter, insufla um balão e loca um stent, que é uma mora para não fechar. Certo? Existem outras maneiras. Isso eu estou falando da emergência, porque existe uma terceira de revascularização cirúrgica. Só que é um processo mais eletivo, isso é outra coisa. Estou falando de emergência. Por exemplo, né, em Londres, todo paciente com síndrome coronariana aguda ele vai direto para a angioplastia, porque todo hospital tem serviço de hemodinâmica 24 horas, que é o sono. Gente, como é que vai a nossa vida? A gente pode morrer sem tratar. E, gente, se a gente tiver um serviço de hemodinâmica 24 horas, a gente está seguro e tiver profissionais que preparam habilidade para isso. Né? Mesmo que não tenha a hemodinâmica, mas tem que ter o quê? Um trombolítico. Será que a nossa vida vale menos que R$3.000? Vale? Mas quando a gente está morrendo, só no estado do Pará só tem 12 hospitais públicos, de 144 municípios. Quantas pessoas estão morrendo? Então o hospital está sem serviço de hemodinâmica, então eu tenho que logo instituir em 30 minutos, esse paciente já tem que estar trombolítico e fez muito bem a Mila. Então, vamos fazer trombolítico agora. A Mila já acionou a equipe, bem preparada, porque a Letícia já chamou a equipe, poxa, tem que estar treinado. E a partir de agora, Letícia, depois daquela, né, de você ter resolvido lá, né, melhorou muito o atendimento. E quando você tem um serviço que tem que ser, né, onde tem um serviço de hemodinâmica, esse tempo tem que ser menos de 120, para você já vir a pele. Em 3 horas de isquemia, 1/4 do músculo já morreu. Em 6 horas, metade. Em 9, 75. Em 12 horas, já foi. Ficou uma fibrose. E aí, senhores, pode acontecer complicações pós-EAM por conta dessa fibrose. Elas podem ser agudas e podem ser crônicas. E o pior de tudo que fica fibrose. E essa fibrose pode causar arritmias fatais. Arritmias fatais. Quem usa óleo de cozinha em casa? Quem está usando óleo de cozinha, Camila? Em casa? Canola? Qual é? Geração? O mais barato. Mais barato. Tem umas margarina delícia em casa? Tem? Delícia? Não, essa aí não. Tem umas Mas é porque eu não aipim gosto de em casa? margarina.
Gente, é que não dá pra viver sem. Tem um pãozinho, cara, um pãozinho quentinho, né? E tem refrigerante? Não. Olha, gente, eu já passei por isso. Mas, assim, eu tive a oportunidade, quando eu fui estudante, de morar numa casa que tinha uma visão, né, mais saudável. Então, nós não tínhamos óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha não toca as artérias. Margarina toca as artérias. Quem come ovo todos os dias? Ovo. Ovo. Tem que comer ovo. Gente, tem que comer ovo todos os dias. O ovo é um alimento barato, mas altamente nutricional. Eu não como ovo. Não come ovo. Eu não gosto de ovo. Não é Come ovo. ovo. Não é? Gente, é Piracuí. Melhor lanche, uma Olha. tapioca de tarde. Podem ir, gente. Vão na feira, comprem aquelas verduras e fazem uma sopa. É uma delícia e coloca o ovo dentro. Gente, você tira tudo. É uma delícia. Bate no liquidificador, fica mais gostoso ainda. Bota um limãozinho. Ele é gostoso. Um pãozinho também, né? Legal, é um pãozinho e tal. Entendeu? Tá dando fome em vocês. Sopa. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Porque está aqui nesse horário. Com fome. E está aqui com vontade de aprender. Olha, muito bom. Se eu falar mais, vai cair uma lágrima. Olha, melhor, fome e emoção. Então vamos lá. O hospital com serviço de hemodinâmica, é o que eu falei para vocês. Em Londres, todo mundo tem. E eles fazem isso em menos de 90 minutos. Então, de imediato, tem um profissional para abrir as artérias. Vamos prescrever? Legal prescrever, né? Então vamos lá. Miriam prescreveu dieta zero, gente, até a segunda ordem. Esse paciente não pode comer nada, tá? Ele pode não respirar, certo? Nadson, eu pensei com o Nadson. Cheguei o Nadson lá, me acolheu, me deu boas-vindas. Professor, está tudo certinho, eu vou já resolver aqui a sala. O Nadson correu atrás, chegou, eu estou dando meu. Eu disse, tranquilo. Aí disse, não, vamos descer lá que eu já consegui uma sala lá embaixo. Ele veio aqui, agora assim que eu queria você. Arrumou tudo isso aqui, gente. Ele veio. Esse aqui é um amor que não acontece. Mas tudo tem que ser, continue assim. Na verdade, todos vocês aqui. Mas isso aqui é muito importante. Emocionante. Eu acho que Não chora. Eu tô sensível, gente, quinta-feira. nada, se você quer que tu aprenda, que te conecte. Não, mas achei maravilhoso. Foi a primeira coisa que envolve o coração que eu gostei. Te conecta com a aula. Porque isso aqui é o divisor de água, gente. Na vida de você, Letícia. É o divisor de água. Entre a vida e a. Então vamos lá, para escrever? Bíblia. Ok? A S tem que ser 300 miligramas. Do oral, o cara não está fechando a artéria dele? Tá ou não tá? Camila, tá fechando. Clopidogrel, que é o outro antiagregante, então nós temos que fazer dupla agregação. Esse paciente não pode ter. Hein? Conseguiu os dois. Tem MG, o paciente esse paciente vai para trombose. Ele vai fazer trombolítico. No caso, eu uso todos esses medicamentos. Todos. Não tem problema. Mas tem esse caso aí, esse coronel, ela consulta de ST, né? Perfeito, Tem uma Miriam. situação em que é contraindicado o humorismo. Boa pergunta. Então vamos já saber. E aí a Eu gente- vou tirar essa dúvida. É porque assim, a Miriam chegou, gente. Eu tenho
eu aprendi uma coisa, muito bem definiu. Chamou a Camila, chamou a Gabriele e a Letícia. Letícia é muito diferente, né? Inclusive brigou lá com o secretário, falou o seguinte: a artéria entupida tem que ser artéria difundida. Porque esse paciente pode ter morte, pode morrer, fibrilar, morrer, ele pode causar uma complicação, pode ser aguda ou crônica, né? Que ele pode evoluir para choque cardiogênico. Gente, esse paciente vai morrer. Só tem um jeito dele voltar para o seio da família dele. Qual é? Trombolizar. Trombolizar. Gente, vocês vão ver, essa aula aqui é para ficar aqui até meia-noite. Mas eu não vou fazer isso com vocês. Até porque eu também estou com vontade de tomar um açaí. Eu tomo açaí todo dia. Então, bonito de açaí por dia. Ó, então vamos lá. Vamos a enoxaparina. Esse paciente tem detalhe, viu? Eu tenho que ter acima de, tem que ser abaixo de 75 anos e 80 quilos. Porque se for acima de 75 quilos, de 75 anos, eu já não vou fazer essa dose aqui, e já não vou fazer essa aqui. Grave esse número. Tem que estar abaixo de 75 e tem que ter 80 quilos. Grave isso aqui, tá? Isso aqui é uma prescrição que vocês estão fazendo lá na UPA. Lá na UPA. Porque onde esse paciente vai chegar? Ele vai chegar aqui no regional? Infartado? Ele vai chegar lá na HGA infartado? Não. Ele vai chegar onde? Na UPA. A UPA tem que estar preparadíssima para receber esse paciente. Porque eles confiam naqueles profissionais que estão lá. Entendeu? E é ali que ele vai receber o atendimento, é ali que ele vai se salvar. Ok? Então, enoxaparina, o que é enoxaparina, gente? É um antitrombótico que tem, ele é de baixo peso molecular. Então, eu faço 30 mg para essa idade, abaixo de 75 e ele tem que ter 80 kg. Alteplase é um trombolítico chamado RTPA. Ele que custa R$30. Ele é um fibrina específico. Ele vai lá na fibrina, especificamente da coronária, da artéria que tem entupida. Estreptoquinase, eu vou mostrar para vocês, ele é um fibrino sistêmico, por isso que ele é mais caro, a alteplase. Porque ele só vai no trombo que está na coronária. Enquanto que o estreptoquinase, como ele é fibrina específica, ele pode dar uma hemorragia cerebral, ele pode pegar a fibrina em outro local que não seja só a coração. Por isso que ele custa R$700. Entendeu? Entendido? Esse aqui é mais específico. E não causa anticorpos. Eu já vou mostrar para você. Então faz 15 mg em bolos, depois faz 50 mg, uma ampola de 50 mg, tá? No frasco. Em 30 minutos, depois o que sobra desses 25% você faz em 60 minutos. E aí você faz a enoxaparina subcutânea de 12 em 12 horas. E assim você salvou aquele indivíduo que chegou. Eu falo salvar porque você tem que produzir de forma correta, em um tempo hábil, né, conforme os protocolos preconizam. Tudo bem, menino? Quem está no comando dessa equipe? A Gabriela. A Gabriela está tranquila, vai dar as meninas já conduzindo muito bem. Certo? E aí, aqui o RTPA, activize, né? 50 mil de gente. Todos nós tínhamos que ter um frasco desse no bolso. Eu vou ter na clínica isso. Eu sou bem infartado. Pode ser eu também. Eu vou ter que ter meu ativismo. Quem tem pai aqui, acima de 50 anos? Todos irão agora nas férias estratificar os pais de vocês. Tem eletro na cidade de vocês? Pronto. Então vocês vão estratificar os pais de vocês. A mãe também, tá? Estou falando dos pais, né? Eu também desse. Eu me lembro que a primeira turma, né?
férias. Professor, eu estratifiquei. Eu mandei minha mãe, cateterismo, 90% entupido. Desentupiu, senta aí. Natália, até hoje. Quando eu agradeço. Natália Barbosa? Já conheço. Ela fez pediatria, Natália? Ela faz pediatria. Aí tinha o outro também, estratificou o pai lá. Aí tava com, parecendo com aquele lá, diabético, estratificou entupido. Mas gostou de ela tá internada. É? A avó dela. Ela tá acompanhando ela. Tá, né? Tem os patologias, né? Comorbidades, é complicado. Gente, eu trabalho com medicina da saúde, tá? Então, a gente tem que, não pode envelhecer com doenças. A gente tem que envelhecer sem doenças. Para que a gente possa caminhar, tomar um bom vinho, ter autonomia de subir uma escada de avião, ir para a Europa, sorrir, pular, né? Comer uma comida gostosa. Gente, é isso. Vocês estão vendendo a saúde de vocês aqui. Né? Medicina é isso. Estão deixando de estar na academia, de estar no conforto, de estar com vocês. Isso tem que ter um preço. Não é isso, não? Tem que valer a pena. Tem que ser um bom médico para ganhar bom dinheiro e usufruir. Mas tem que ser inteligente, tem que ter qualidade de vida. Não adianta ser um médico doente. Compensa? Não vale a pena. Então aqui, ó, você faz 15 miligramas, 0,75 por quilo em 30 minutos, no máximo 50 e 0,5 em 60 minutos. Isso aqui vocês têm que saber. Tá? E a tenecteplase você divide isso aqui. Pega o peso e divide por 2. Aí a dose você faz em molos. Tá? Mas o mais utilizado é a alteplase RPK, que é a Activise. Vamos ter. Cada um tem que ter o seu. Infartou o pai, infartou a mãe, tem que ter. Tá bom? Pai, é 3 pau. Mas vamos fazer. Vai já deixa para alguém na família de orienta. Ó, dor no peito, estratificou. Tem uma estratificação alta, corre e leva a Activise. Porque se não tiver, pede para o médico lá fazer. Entendido? Salve a vida dos parentes de vocês. Só que o paciente agora é outro paciente. Olha, aquele paciente é surdo, tá? Eu só estou mudando o peso deles. Ele tem mais de 75 anos e tem 80 quilos. Ele tem mais de 75, eu já não faço aquela dose de 300 miligramas de clopidogrel. Um comprimido de clopidogrel só tem 75 miligramas, tá? Eu não faço essa dose de ataque da inoxaparina. Eu continuo fazendo a alteplase. A alteplase ela é um trombolítico. É muito importante. O trombolítico é ele que vai reperfundir aquela artéria que fechou. Dá tudo certo aí? Sim, senhor. Vai comprar o Activise, a alteplase? Só depois de formado. Agora já... Sem condições. Então pronto, tudo bem. Alteplase... Então lembrar, a gente faz 15, 50, né? Aqui mudou. Não, tá certo, ó, 15, 50 e sobra desse. Não são 50 miligramas no plástico? Faz 15 em bolo, depois 50 miligramas em 30 e o que sobra daqui você faz 60 minutos. Só que a enoxaparina, lembra que eu falei, era 80 miligramas subcutâneo e 12 vezes. Aqui você faz 0,75 miligramas. Porque esse paciente tem um risco de sangramento. Então, o paciente acima de 75 anos, que vai submeter a trombólise, a gente só faz 75 miligramas. E a enoxaparina, a gente só faz 0,75 miligramas. Tá? De 12 em 12. Isso aqui também a gente vai depois se encontrar. Então, aqui são as drogas usadas no manejo da síndrome de Maria Aguda. Isso depois vocês vão ver isso aí. Tem que fazer, por exemplo, esgordil. Isso aqui são outros drogas acessórias, indicações acessórias, tá? O AS, clopidogrel, lembra? Que se esse paciente for com açúcar, se não submetido a endoplastia, não interessa. Ele tem que fazer 600 miligramas. Ele vai para a endoplastia. Por quê? 75 miligramas, ele leva, para afinar o sangue dele, vai levar no mínimo aí
no mínimo aí 2 dias. Quando ele faz essa dose de 300, 24 horas. Quando ele faz 600 miligramas, é imediato. O sangue afina que eu... E para fazer a angioplastia, ele tem que tomar 600 miligramas. Certo? Mesmo ele tendo 75, mais 75 anos. Tá bom? E aqui, como se dilui a nitroglicerina, é uma droga com ação vasodilatadora, tá? Então a gente usa nos pacientes que têm dor no peito, assim como o isodil, tá? A gente vai usando. Não tem nitroglicerina, mas tem isodil, então eu estou fazendo isodil, né? Isso até você fazer o trombolítico. O que vai resolver esse problema do paciente? O que é trombolítico ou angioplastia. Gente, grave isso. A síndrome coronariana aguda, você tem que abrir a artéria. É o único jeito de parar a dor, é abrir a artéria, seja através de uma substância química ou mecânica. Vocês estão entendendo? Isodil vai aliviar teoricamente, mas não vai resolver, porque a gente precisa quebrar aquele trombo que foi formado. Aqui a terapia, só para vocês entenderem, a gente já vai acabar. Streptokinase de tensão, hipnose sistêmica, e o RDPA, tensão hipnolítica estrita. Por isso que ele custa mais caro. Mais caro. Tem menos efeitos colaterais. Tá? Aqui é só para vocês também terem pegado, né? Aqui lembra que é o peso dividido por 2 aqui, mas a gente usa muito a activista, né? Que é aquela 15 mg, 0,75 e 30, no máximo 50, e o que sobra daqui é 0,5 em 60 minutos, ok? Aqui, ó, tem ação antigênica, não. Olha a ação aqui, ó. Vamos pegar a streptokinase. Você não pode fazer 2 vezes, porque o paciente vai ter choque anafilático, enquanto que os febrinos específicos não. Por isso que ele é mais caro. Tá? E quanto é que abre? O time é a abertura. Time 0, time 1, time 2, time 3. Time 0 que não tem fluxo. Então, quando, tá? A probabilidade de 90 minutos do fluxo. De 2 a 3. 3 é quando o fluxo está funcionando normal, dentro de uma coronária. Quantos por cento tem streptokinase? Chance? Quem é que tem mais? Tem ecteplase e alteplase tem praticamente a mesma percentual de repercussão. Gente, olha aqui para vocês. Quantos por cento eu tenho de chance de abrir uma artéria? Quantos por cento, gente? 84. 15% só, 15% que pode não ter um inclinado de abrir. Mas quantas artérias eu salvei? Quantos pacientes? Gente, aí Letícia tinha muita razão, porque se ela tivesse trombolítico, o pai lá do secretário de saúde, ele estaria, Letícia, vivo. Porque mas nunca mais depois disso ela foi dar um plantão sem perguntar se ali, naquela unidade de atendimento, de fato, havia consumo de cidade. Mas serviu de aprendizado. Porque a gente está como recém-formado, doido para ganhar dinheirinho, sair dessa vida de estudante, de tudo minguado, tudo pouquinho. Eu me lembro quando eu vi meu primeiro plantão. Eu vou contar para vocês. Eu ganhei dinheiro. Era muito dinheiro. Não, engraçado. Eu tinha um carinho, mas já tinha saído nosso. Aí nós fizemos, eu e um amigo meu. Eu estava falando dessa brincadeira com vocês. Nós fomos para Paragominas. Ficamos uma semana aí para Paragominas. Na emergência, tocando. Estava pirando, nem médico queria. Meu amigo, isso. Eu queria saber de dinheiro. Aí eu fomos, eu Marcelo, ele é nefrologista também. E a gente lá tocando. Uma semana inteira. Aí o diretor chamou a gente, né, pagou a gente.
dinheiro de péssimo. Tem uma mochila toda. Ele só não pode ser saudável. Eu tô doido. Graças a Deus. Meu amigo, cheguei com esse dinheiro. Acabou a vida de estudante. Graças a Deus. Outro plantão. Aí no dia, na semana seguinte, plantão em Mosqueiro. Meu amigo, pensa naquele plantão, Letícia, que tu tirou. Plantão pesado, Gabriel. Aquele plantão que falou que ia ser tranquilo. Choque anafilático, síndrome compartimental, parto pélvico. Meu amigo, eu saí exaurido. Peguei no sábado e saí no domingo, segunda-feira. Aí a diretora me chamou, doutor, seu dinheiro. Eu digo, olha, que dinheiro tão abençoado. De ônibus, volta para Belém. Eu tinha uma mochila, né? Eu vou dormir aqui, meu amigo, dormir em ônibus. De tão cansado que eu estava, que eu não peguei o ônibus. Porque era um médico para atender aquela população de Mosqueiro todo bêbado. E que vinha com picada de cobra, parto, se prepare, viu? Parto, infartado, choque anafilático, tudo ferrado de arraia. Desse naipe. Meu amigo, eu cheguei, eu dormi na segunda-feira, o dia todo. Aí no dia seguinte, descansar. Agora com dinheiro no bolso, faz churrascaria, é à vontade. Fazer compras. Fazer compras. E aí eu digo, amém, Senhor, obrigado. Valeu a pena pelo sacrifício. Gente, mira o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Na hora que a Miriam falou que ela foi, só tomou uma água. A Gabriela estava lá no repouso dela, a Letícia estava descansando, porque agora foi a hora de divisão de horário, foi descanso. A Miriam, como madura, disse, não, pode deixar que eu fico lá com esse paciente aqui que é o mais grave. E aí a Letícia disse, não, deixa eu descansar, eu vou ficar no último turno. Porque eu estou, daquele plantão que eu peguei lá, é muito ruim. A Gabriela tá, então tudo bem, eu fico depois do intervalo. A Miriam pegou o plantão, aí a doutora, corre, aquele paciente parou. O senhor fez trombolítico. Aí a Miriam, como assim? Ele parou. Ó, o monitor, parou mesmo. Aí a Miriam, então tá, chama todo mundo, vamos me animar. Reanima, pá. 10 minutos, a Miriam, tá, 10 minutos, já foi para o sério. Nada. Todas as manobras de acordo com os protocolos, tudo organizadinho, para assistoria. Puta que aconteceu? Aí as meninas vieram de lá ainda, Gabriela veio sonolenta. O que aconteceu, Rita? Eu disse, não, aquele paciente lá nosso parou. Já reanimei aqui com a equipe, não teve jeito. Mas como assim, gente? A gente fez tudo certinho. Por que morreu? Não sei. Nós fizemos de acordo com os protocolos. Tudo estabelecido, o paciente consulta, está tudo documentado. Tudo documentado. Mas não era para morrer. Tudo bem, de repente, o paciente, esse trombolítico não resolveu o problema. Foi aqueles 15% que não abriu. E esse paciente morreu numa parada. Aí a minha disse, não, calma. Não vamos nos conformar. Não vamos nos conformar com isso. Vamos mandar para o SBO, Serviço de Verificação de Óbito. Aí a minha foi lá presenciar junto com a menina. Aí o cirurgião abriu. Quando o cirurgião abre, olha o que tinha acontecido. Ele fez uma dissecção, na verdade, aquela dor no peito, era uma dissecção da aorta. E o trombolítico foi o gatilho para a morte. Na hora que você fez, o trombolítico ele morreu. Mas como assim ele não estava suplado? Sim. Na hora que ele dissecou, na hora que ele, de fato, dissecou, ele dissecou também a coronária direita. Por isso que trombosou e deu aquele suplo. Poxa, gente, mas isso é muita sacanagem, é uma pegadinha que não tem nada a ver com a gente, não é possível.
Gabriel, não. Eu lembro da palestra do professor. A gente cometeu um erro. E esse erro foi fatal. Como assim, Gabriel? Como assim tu está me falando? A gente fez tudo certinho. Não. Gabriel chegou comigo, tem um detalhe que eu esqueci. A gente esqueceu de medir a pressão do lado. A gente só mediu de um lado. E esqueceu de medir do outro lado. E não palpou os pulsos. Meu Deus do céu, então esse paciente não esquecemos também de fazer um raio-x do tórax desse paciente. Só fizemos o olhar. Gente, aqui a gente pode errar. Agora a gente vai fazer o correto. Você perguntou? As contraindicações? Acidente vascular cerebral, isquêmico menor de 3 meses, traumas PCE em menos de 3 meses, neoplasias, malformações arteriovenosas, dissecção aguda da aorta. Aqui foi o nosso erro, porque a gente fez um paciente que tinha contraindicação absoluta para não fazer, e sangramento ativo, são as contraindicações da. E aqui, o tipo de dissecção, tipo A, tipo B, né? Aqui. Esses fatores de risco que eu faço com esse paciente não pode temporizar. Não pode temporizar. Porque a gente errou, Camila, agora você não vai errar mais. Agora tu vai aceitar, porque não fizemos errado, não pedimos raio-x, não colocamos o pulso e não medimos a pressão dos membros, porque aqui sim a gente vai aprender todo paciente com dor torácica na sala de emergência. A gente precisa medir a pressão de um lado e medir a pressão de outro e palpar todos os pulsos centrais e periféricos. E aí sim a gente não teria feito o trombolítico e sim a gente teria conduzido de uma outra forma. Pois é, se eu descobrir que ele tinha uma dissecção de aorta, qual seria a outra forma de conduzir? Só Aí- a angioplastia, no caso? A angioplastia ajudaria e uma endoprótese vascular. Aí é uma outra equipe que entra no processo. Mas você, como emergencista, você conduzir da melhor maneira possível. Aí o paixão vascular, isso para não fazer uma tomografia, olha aqui, o raio-x está com alargamento do mediastino, esse paciente está com. Aqui tem pulso, aqui não tem pulso. A pressão aqui está maior que a pressão aqui não tem pulso. Não tem pulso nos membros anteriores. Esse paciente está dissecando. Ele está com uma dissecção aórtica aguda. Pronto. Parabéns, Camila, parabéns à equipe, porque conduziu de forma correta e não acelerou lá. Pronto. Então, para poder fazer esse diagnóstico diferencial de síndrome coronária na dúvida entre Entre a dissecção. isso, entre a dissecção, sempre aferir a PA dos 2 meses. Perfeito, Gabriel, perfeito. Aí, quando não está igual, é dissecção de aorta. É dissecção aórtica, quando não tem pulso também, né? Isso agora a gente vai colocar de forma sistematizada. Como conduzir e fazer essa diferença de 2 grandes potenciais para morte súbita. Já está acabando, gente. É porque senão a gente não vai perder. Essa solicitação do raio-x era para descartar também pulmonar ou também verificar? Também, perfeito. Lembra que o eletro tem que ser feito em 10 minutos e o raio-x também. Um simples raio-x de diagnóstico. Um simples exame físico de diagnóstico. Aqui, gente, nós vamos voltar nesse caso, porque ali, aqui a gente pode errar, mas na vida real a gente não pode errar. Adão, agora é você que vai conduzir esse paciente, certo? Da forma que a Miriam e a equipe dela conduziram, mas, né, infelizmente, a Letícia, a Gabriela e a Miriam não vieram na aula de abordagem da situação de emergência. Elas não tiveram oportunidade de aprender o pulo do gato, da armadilha que a emergência pode trazer. Porque a emergência convive entre a vida e a. Não é qualquer pessoa que está preparada para a emergência. Tem que estar muito bem capacitado.
aqui que eu acho que o menino pegou, né? Foi, ele aqui, pode tomar. Vou pegar um pouquinho. Pode tomar. Quem quiser água aqui, tem aqui, gente. E aí, estão aprendendo? Estão preparados para a emergência? Na hora que faz a definição do trombolítico lá, né? Tem alguma chance de ter uma hipotensão? Proteção? Sim, na difusão do trombolítico. Pode acontecer. Mas em qualquer um deles, porque tem uns que são específicos e os não específicos. Né? Febrino específico e sistêmico. O não específico tem mais chance de verificar. Uma coisa eu vou te falar, Miriam. O que é que vai matar esse paciente? A hipotensão do resolve. Você não pode. Mas o que é que vai matar? É a falta do trombolítico. Gente, que fique muito claro, o que vai salvar esse paciente é o Letícia. O que matou o secretário, o pai do secretário, foi a falta do. Gente, vocês estão com trombolítico normal. O cara chegou com dor, você estratificou esse paciente, você conduziu de forma sistematizada, eletro em menos de 10 minutos, raio-x do tórax, descartou dissecção de aorta. E esse paciente tem todos os comemorativos de síndrome coronariana. Tem que fazer o que, gente? Trombolizar. A gente tem que fazer o quê? O que vai matar esse paciente? Não é a hipertensão. É a falta do trombolítico para reperfundir a artéria dele. Ele está justamente hipotenso porque ele está faltando. Mas eu não posso deixar ele hipotenso. Eu vou sempre ter que ter como volume no momento da hipotensão. Depende, meu. Depende. Faça o trombolítico e acompanhe hemodinâmico. Mas você não pode, o quê? Omitir. Você não pode deixar de fazer. Certo? Então vamos lá. Agora o Adão vai conduzir. Da entrada, Adão, aquele mesmo paciente, ok? O Adão agora sabendo que agora ele precisa mudar a história dele. Então, Glasgow 15, frequência aqui. Opa, agora sim eu aprendi lá com o professor que o paciente tem que o quê? Olha lá, do membro superior esquerdo, quanto é? E do membro superior direito, quanto é que estava? Gente, uma diferença acima de 20 milímetros de mercúrio é muito sugestivo de dissecção de aorta. Quando você mede de um lado e de outro, e você vê a diferença, qual que 20, esse paciente. Aí ele vai para os pulsos. 6 pontos. Carotídeos, o quê? Braquiais, radiais e femorais. Vamos de novo? Carotídeo, braquial, radial, femoral. 6 pontos. E medir sempre o quê? Isso eu estou falando de exame físico. Terminando o exame físico aqui, o que é que eu tenho que resolver fazer? Em 10 minutos? Pronto, gente. Pronto. Então, a gente já pode sair daqui agora de forma sistematizada. Dor na sala, dor torácica na sala de emergência, faz-se uma anamnese dirigida, um exame físico dirigido, sendo que eu não posso esquecer de quê? Que eu tenho que checar nos 2 membros superiores e tenho que pautar 6 pontos. 1, 2, a gente fala 6, mas é aqui, ó. 2, 4, 6. Vamos fazer o seguinte: 2, 4 e 6. Ok? Aqui porque mediu aqui. Tem aqui, ok. Tanto faz. Então, às vezes você tem dificuldade aqui, vai para aqui, ó. Importante que seja quantos pontos? 6 pontos. Ok? Tudo certinho? Gente, olha aqui na anamnese que exame físico desse desfruta. Numa emergência, salva. Ninguém vai fazer uma anamnese acadêmica, um exame físico acadêmico. Não. Porque tem um monte de gente com risco de morte lá na frente.
Entendido, Letícia? Tudo certinho? Entendido, Adão? Ah, Luana de onde, Luana? Santarém, gente, é bom bonito, é de Santarém. Eu sei que Mapará é o Congo, né? Fui agora em junho, na minha cidade, no Oruro, e fui fazer os atendimentos lá. Na verdade, fui para 18 anos primeiro, né? Não conhecia mais, né? A estrada tá boa. Pois é, cheguei lá, fui atrás de Mapará. Meu pai, pescador de Mapará, 28 irmãos eu tenho. Meu pai tinha 5 mulheres. Ele era Montezuma, né? A gente fala que ele era Montezuma da região de Baixo Tocantins, Marajó. Por quê? A gente é uma transição do sul do Marajó com o Baixo Tocantins, né? Limoeiro é a cidade que mais produz açaí. Eu tomava açaí e comia uma parada já com vocês. Também estou exagerando, vamos lá. Um aninho eu já tomava açaí. Lá, graças a Deus, eu não tomava leite, eu tomava açaí na mamadeira. Não comia mamadeira, não existia isso agora. Era uma colherzinha. Então, muito interessante. Então, certinho aí? Sabe conduzir agora entre síndrome coronariana e dissecção de forma simples, rápida, emergencial. Letícia, tudo ok? Olha, nós fizemos um raio-x, olha o que aconteceu. Alargamento do mediastino, aí fez um angiotomo, olha aquele paciente que chegou para ele. Ultrassom também é bem perceptível, esses sinais? Não, ultrassom não tem que ser raio-x de tórax. Olha, gente, isso é normal? Olha essa violação da outra. O paciente chegou vivo lá, lindo. Só que na hora que fez o trombolítico, aquele tronco que estava segurando, dissolveu. Trabalhar em O UBS. raio-x de tórax normal é diferente? É diferente. As drogas da dissecção aguda, a gente faz o metoprolol, faz o nitroglicerato de sódio, isso vocês vão aprender, a gente vai ter só sobre drogas, tá? Aqui a gente está falando de uma liga de urgência e emergência. A gente vai falar sobre. Então qual é a lógica aqui, gente? Descartar diagnóstico e dissecção aguda. Lembrar que, né, a incidência baixa é 3 entre, ainda bem, 100.000 habitantes, e a mortalidade é alta, 30%. A gente está acabando. Então, dor no peito AP, relação com o esforço, né, síndrome é bem característica. Né? Lembre que tem aquela pegadinha, uma dor epigástica pode ser o quê? Uma síndrome coronária aguda da coronária direita, porque ela está encostando no diafragma. E isso aí dá a impressão que o paciente está com uma dor epigástica. Na verdade, ele está fazendo o quê? A síndrome coronária aguda. Como é que eu vou saber disso? Não é não? Por isso que agora a gente faz uma anamnese, um exame físico dirigido, eletro 10 minutos e raio-x de tórax. Pronto. Então, isso eu tenho que ter na minha emergência. Tem que ter raio-x e tem que ter eletrodomínio. Ok? A dissecção de aorta, aquela dor do escuteiro, importante, impactante, né? Geralmente são pacientes hipertensos, tabagistas, tem mais de 70 anos, né? Síndrome de Marfan. Eu, por exemplo, atendi um paciente durante a pandemia que tinha síndrome de Marfan. Ele foi levantar, ele tinha um comércio e dissecou. Gente, essa história é muito interessante. Depois vocês podem acompanhar. Infelizmente, o nosso Instagram, há um ano atrás, foi hackeado. Tinha todas as histórias do nosso paciente. Depois vocês podem pegar o nosso Instagram da clínica. E esse cara aqui, portador de síndrome, eu fiz o diagnóstico, ele chegou com 14 dias. Com 14 dias. Quando eu faço o eletro dele, que eu vi a íntima dele fazendo assim, olhando para mim e abanando. Tá? Eu digo, meu Deus do céu, esse paciente é muito sofrido. Esse paciente pode morrer na minha frente, se secar e morrer aqui. Aí rapidinho a gente conseguiu para ele aqui, não falei com o Gustavo. E aí ele operou, graças a Deus, a vida. E como ele sentia cansaço, os caras acharam que ele estava com pelo Covid.
E o médico não queria largar ele, porque ele não poderia, aí ele teve que sair na maca no hospital. E veio bater outra nele e disse, pelo amor de Deus. Aí eu fiz atendimento. E aí quando eu olho, ele estava secado. Foi isso. Deus que protegeu, né? Então, todos os dias de secar e não morrer. Então, só para finalizar, epigastro, mandíbula, isso aqui tudo pode irradiar, tá? Então lembrar sempre disso, né? Duração acima de 10, para os esforços, melhora com repouso mitral, atenção para a dor atípica em mulheres idosas e pacientes diabéticos e psiquiátricos, tá? Eles podem ter dores atípicas, tá? E aqui, idade avançada, lembra da estratificação? Sempre tem que fazer estratificação. Diamond, Force, isso tem, né? Você pode pegar depois, tá? Score, Heart, Score, né? E as anginas, tá? Lembra, isso aqui é só para lembrar, né, desses fatores, já está acabando, só para lembrar isso aqui, depois eu posso disponibilizar para vocês, tá? Acho que de fato são os grupos, né? De tipos de dores que podem, isso aqui eu já falei, dialíticos, paciente psiquiátrico, podem ter dores atípicas. A síndrome coronariana, lembra, mais de 50% dos casos tem diferença de pressão de um membro para o outro, maior que 20 milímetros, lembra? Isso é como dilata, tem uma insuficiência aórtica também. Então, esse paciente tem sopros diastólicos, tá? Eles têm uma pressão sistólica e uma diastólica, um diferencial do pulso bem alargado. Tá? Existe as alterações de pulso, de 19% a 30% no tipo A e 9% no tipo B. Lembra que no tipo A é quando pega a aorta ascendente e no tipo B quando pega a aorta descendente. Tá? Então é importante palpar os 6 pontos de pulsos. Medir sempre, não interessa, tem que medir. Chegou na emergência com dor torácica, tem que medir a pressão e palpar os pulsos. Entendido, que fique bem claro, para que todos possam, no dia seguinte, a diretora chamar, não para assinar um atestado de óbito, mas sim para me presentear no envelope, dizendo, doutora Vanessa do seu salário. A doutora Vanessa disse assim, que salário bem pago, porque é um plantãozinho ruim, mas tu vai dormir em paz. Dizer assim, o paciente está vivo, e aí toma aquele bombom, dá uma relaxada na banheira, uma água morna, dorme e depois vai, né, como eu no churrasco ali não, eu não preciso chegar, eu sou meio que hoje, meio que vegano, mas mexe eu como uma carne, mas estou comendo muito pouco. Então lembrando que o ECG ele pode também ter uma sensibilidade, tem que sempre fazer seriado, tá? Não alterou no primeiro, 10 minutos, 15 repete, tá? A sensibilidade aumenta, né? Quando você faz seriado para 95, pode acontecer também dialeto normal em específico, até 100% dos casos tem NRE, pode estar normal, e 23% dos pacientes pode estar normal e os pacientes com angina instável. A dissecção da aorta, as alterações são específicas no eletro, 15% tem as alterações isquêmicas, né? E 5% para aquele paciente livre. 5% daquele paciente azarento que nos enganou. Fez a gente fazer trombolítica, só que agora ele não vai fazer nada. Porque agora a gente já sabe a manha. Na emergência, tem que medir nos dois lados, tocar os 6 pulsos, tem que fazer rodar o eletro, e tem que rodar o raio-x de tórax. Ninguém mais quer essa pegadinha. Pode vir dor no peito, que a gente está preparado para atender. Lembrando disso aqui, esses são os andares de dores, né? Muitas vezes, mas de fato, eles não são dores relacionadas com a síndrome coronariana, só para mostrar para vocês. Já está acabando, de marcadores, troponina e miocárdio. Troponina pode alterar a gente em muitas coisas. Em muitas coisas ele pode não ser síndrome coronariana aguda. Lembrando uma coisa para vocês.
As tropolinas ultrassensíveis, elas são muito importantes nas emergências, porque elas começam a positivar com uma hora. Eles são muito importantes para ser o divisor de águas, para a gente indicar ou não o trombolítico. Tá? Claro que não é só a troponina que vai indicar, desde uma boa amnésia, né, o eletro, o raio-x de tórax. Não posso fazer, por exemplo, trombolítico no paciente que tem secção de aorta, porque senão eu vou causar uma iatrogenia e isso pode levar à morte do paciente. Só vou mostrar para vocês um raio-x aqui, né? Raio-x de tórax. E esse sinal do cálcio também é muito interessante, tá? Olha esse alargamento, o sinal de cálcio pode ser também um fator que pode chamar atenção, né, naqueles pacientes, né? Lembrando também, no raio-x, os pacientes têm derrame, né? Esse aqui tem um pneumotórax, esse aqui tem um alargamento do intestino. E sempre reavaliar o paciente, fluxograma né? De triagem, isso aqui, as dores podem ser uma dor, eu estou apontando isso aqui, né, gente? Quando aponta, não tem nada a ver com o coração, tá? Uma dor muscular. Quando você coloca no peito que não sai do frequente, não sai de fato, opa, isso sim chama atenção. Tá uma dorzinha aqui que eu aperto e dói. Dor muscular não tem nada a ver. Mostra com ritmo, não tem nada a ver com a obstrução de coronária. Só mostrando para vocês a troponina, tá? Que ela pode alterar em paciente com outros. Por exemplo, uma miocardite pode alterar a troponina. O paciente não está nada tratando, você está inflamado. Troponina só existe no músculo do coração, por isso que é específico do músculo do coração. Tá? E lembrar o seguinte, dímero D é muito importante. Na dissecção de aorta, quando está mais de 500, é uma sensibilidade e especificidade muito alta. O valor preditivo negativo também é muito alto. Quando está abaixo de 500. Quando está acima de 500 é importante. Raio-x, intestino alargado, dímero alterado, 20% acima de diferença de pulsos. E dependendo do tipo de secção, se for tipo A, tipo B, alterações de pulsos. Nos 6 pontos. Quais são os 6 pontos? Deixa eu só perguntar, é 20% acima de diferença De diferença. Desculpa, 20 minutos. Aqui é só para você entender o que é o dedímero, que é um produto da degradação. Usou muito, o pessoal usou muito no Covid. Tá? Então, a gente vai parar por aqui, porque esse assunto agora é específico sobre síndrome coronária ativa.